preciso ouvir a tua voz. Como eu preciso da tua presença, da tua palavra, que é lâmpada para os meus pés. Que o teu amor permeie esse ambiente nessa manhã e alcance o meu coração. Tira todo impedimento, toda barreira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu estou trazendo aqui uma mensagem que, além de aprender com a palavra de Deus, eu aprendi muito ouvindo o pastor Gilvani, da Paz São Paulo, o pastor Eibe também, e através de um livro que eu vou falar daqui a pouco qual é o livro. E o tema da mensagem é lidando com a ofensa. Lidando com a ofensa. Se você não é um eremita, se você não vive numa ilha deserta, se você não vive isolado da sociedade, automaticamente você possui relacionamentos. E se nós convivemos com outras pessoas, em algum momento haverá conflito, em algum momento haverá ofensa. Não estamos isentos, acontece nas melhores famílias. A questão não é se seremos ofendidos ou não. A questão é o que fazer com a ofensa. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Lucas 17. Nós vamos ler do 1 ao 5. Lucas 17, do 1 ao 5. Você pode procurar na sua Bíblia, mas vai estar aqui na tela também, já está. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Jesus está dizendo, é inevitável que venham escândalos. A palavra escândalo aqui no original é armadilha. Quando eu era criança, a gente fazia armadilha para pegar pássaros, coelhos e outros animais. Armadilha é um recurso ardiloso para capturar presas. Artifício traiçoeiro de que alguém se serve para enganar outro. Cilada, emboscada, arapuca, ratoeira, anzol. O livro que eu mencionei é do John Bevere, não sei se é assim que pronuncia, mas esse livro tem edificado a igreja ao redor do mundo. O título do livro é Ofensa, a isca de Satanás. O diabo é astuto. O diabo não é onipresente, por isso ele prepara armadilhas, ele prepara iscas para prender pessoas. E quantos cristãos estão no cativeiro porque morderam a isca? Obrigado, Jesus. E Jesus está dizendo, enquanto vocês conviverem com pai, mãe, filhos, empregados, patrões, pastores, discipuladores, discípulos, no trânsito, enquanto vocês viverem, é inevitável. Por isso, tenham cuidado. Se acontecer, você já tem a solução. Perdoem. Os discípulos entenderam
a seriedade, a responsabilidade. E eles pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe, queridos, ninguém sai um dia e fala assim: hoje eu vou ofender alguém. Ninguém sai um dia e fala assim: hoje eu vou passar e não vou cumprimentar o irmão. Ao contrário, nos esforçamos para fazer o bem, nos esforçamos para fazer o melhor, para honrar uns aos outros. Mas vão ocorrer situações que talvez sem intenção a ofensa vai existir. Pensa numa área delicada. As maiores ofensas acontecem justamente com pessoas muito próximas. E muitos caem na armadilha. Muitos mordem a isca e nem percebem. E quando vai ver, estão presos. Precisamos fazer a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Quando pensamos mal de alguém, quando falamos de forma negativa, talvez haja uma ofensa dentro de nós, estamos sofrendo as consequências. 2 Timóteo 2, de 24 a 26, fala assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. A Bíblia deixa bem claro: o diabo vai preparar laços, armadilhas, e uma vez que a pessoa come a isca, ela vai passar a fazer não mais a vontade de Deus. Quantas vezes deparamos com pessoas com 30 anos de fé, que dizem assim: eu não suporto tal pessoa, eu não consigo ficar perto daquela pessoa, eu odeio com todas as minhas forças. Alguém que age assim está cego e não percebe que está preso numa armadilha. Quem é que manda odiar? O diabo. Deus manda amar, Deus manda perdoar. Mas o que o diabo vai colocar? Olha, tem que pagar pelo que fez. Ah, ele vai pagar, ele vai. Sentimento de vingança. São palavras na boca de cristãos, queridos. Mas se você perguntar para ele: você está ofendido? Não, ofendido não. Você precisa perdoar. Para mim está perdoado, mas eu não quero que dirija mais a palavra a mim. Uma armadilha precisa de duas coisas: ser bem escondido e ter uma boa isca. Você não vai colocar uma isca no anzol e vai falar assim: vem peixinho, vem. Você lança a isca e espera. O diabo faz a mesma coisa. Nem sempre nós notamos as armadilhas. Elas estão escondidas, com iscas preparadas. O diabo é chamado de enganador. A Bíblia diz que ele se disfarça até de anjo de luz. E Jesus está falando: tomem cuidado. Uma pessoa presa não é brincadeira. Satanás e seus demônios trabalham forte nesta área. E a isca de Satanás é a ofensa. O problema não é a ofensa em si. O problema é o que fazemos com ela. Pessoas ofendidas produzem frutos como dor, raiva, ciúme, ressentimento, amargura, ódio, inveja, o que resultará em insultos, ataques, divisão, separação, relacionamentos quebrados, traição, tropeço.
Quem tem ouvidos, ouça, para não cair nas armadilhas. O resultado da ofensa consumada é a mágoa, casamentos abalados, amizades rompidas, por causa da isca e por causa de comer a isca. Mateus 24:10, Jesus está falando aqui de um tempo profético. Ele fala assim, Mateus 24:10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Haverá o tempo em que muitos vão cair na armadilha. Pessoas que antes eram livres, comeram a isca, ficaram ofendidos, desce para o coração, criou raiz, aí vem a traição e o ódio. Absolutamente, esta não é a vontade de Deus. Deus quer que sejamos livres. Não aceite a ideia de morder a isca. O Senhor está falando, eu advirto vocês, tomem cuidado. O diabo quer plantar o ódio, o diabo quer ver o circo pegar fogo, plantar um ambiente pesado, um ambiente de fofoca, pessoas falando mal umas das outras, pessoas com dom de língua grande, como diz o pastor Sabá, né? Deus quer nos libertar. Se não tem ninguém aqui preso, amém, mas se tem, vamos sair livres. É muito ruim viver encarcerado pela mágoa. Magoado não tem paz. Magoado não consegue adorar. A gente estava aqui numa adoração tão poderosa. E Jesus fala, olha, quando for ofertar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a sua oferta e vai primeiro reconciliar. A adoração é uma oferta que nós fazemos a Deus. Deixa eu falar, ofender aos outros é pecado. Precisamos cuidar para não ofender os outros, lógico. Porém, ficar ofendido também é pecado. Sabe por quê que é pecado ficar ofendido? Vou dar uma razão. Quando ficamos ofendidos, é porque deixamos de confiar no Senhor. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Aí você fala, mas quer dizer que não é para confiar mais em ninguém? Não é isso. O problema é quando ocorre o seguinte, expectativa que era para colocar em Deus, nós colocamos em pessoas. Uma figura importante, o pastor Eibe fala sobre isso, que Deus é a fonte, as pessoas são o canal. Por exemplo, quando eu fico magoado com o meu líder, talvez eu esteja colocando a expectativa no canal e não na fonte. A Bíblia diz, a minha fonte é o Senhor, por isso nele esperarei. Se Deus for a sua fonte, ninguém vai dar conta de ofender você. Quantos estão entendendo? Fala para alguém do seu lado, irmão querido, mesmo que você queira, você nunca vai dar conta de me ofender. Eu sei que nunca você vai querer fazer isto. Mas mesmo que você queira, não vai conseguir. A minha fonte é Deus. Você é o canal. Amém? Continuando aqui, queridos, eu quero dar aqui alguns exemplos de pessoas da Bíblia que tinham tudo para ficarem ofendidas, mas não morderam a isca. Primeiro exemplo, 1 Samuel 1, de 12 a 16. Vai falar aqui sobre a irmã Ana, mãe do profeta Samuel. Ferimento por causa do próprio líder. 1 Samuel 1, 12. Ana continuava a orar diante do Senhor,
E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou mulher angustiada do espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta serva é ímpia. Eu estava orando. Assim, até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. A irmã vem para a igreja. Quero chamar uma menina aqui, pode ser a Camille ou a Cat, qualquer uma aí, ou a Júlia. Você vai ficar aqui igual a Ana, que é prostrada aqui adorando. Amém? Você vai representar a Ana. Então, você está aqui prostrada, adorando ao Senhor, aí chorando diante de Deus. A irmã vem para a igreja, chega cedo, se derrama bem aqui, dobra os joelhos, está orando a Deus. Aí chega o pastor Eli. Como é que pode uma coisa dessa? Beber lá fora e cair aqui dentro. Larga essa bebida, mulher. Que coisa mais feia. Irmãos, Ana estava buscando a Deus. Aconteceu o quê? Caiu a isca na frente dela. Está bêbada, mulher, larga essa cachaça. Ana poderia comer a isca, mas ela não fez. Olha a resposta da irmã Ana: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada do Espírito, estou aqui falando com Deus. Se ela comesse a isca, poderia dizer: bebo da sua mãe. E quer saber, não fico mais nessa igreja. Eu venho orar na casa do Senhor, e esse pastor de meia tigela. Queridos, Eli não tinha autoridade, porque a família dele estava com problema. E ela poderia muito bem dizer: vai cuidar da sua família. Você não cuida nem da sua família, não fico mais aqui. A maioria das pessoas que saem da igreja, porque ficaram ofendidas, comeram a isca. A resposta de Ana: não, meu Senhor, eu não bebi. Não me tenha como ímpia. E a Ana se levanta livre. Pode levantar, Ana. Aplauda Jesus pela vida da Ana Júlia. Se ela morde a isca, queridos, ela sairia algemada. Pastor sem vergonha. Os filhos deles estão bem aí, tendo relações com as menininhas. Mas Ana não fez isso. E graças a Deus que Ana não caiu na armadilha. Mais uma pessoa que tinha tudo para ficar ofendida. Gênesis 37. Gênesis 37, do 23 ao 27. Fala assim: mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica está lá, de mangas compridas que trazia. E jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram.
Agora vamos para Gênesis 45. Avançando aqui. Já em outro momento. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 15. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Queridos, essa história é uma das mais incríveis. Jogaram o irmão na cisterna, machucado, ferido, sangrando, vendido como mercadoria. Imagina a negociação, imagina a cena, a caravana partindo, os irmãos ficando para trás. José estava diante da isca. O que fazer? Se ele tivesse mordido a isca, poderia dizer: vão pagar caro. Isso não vai ficar assim. A mão de Jeová vai pesar. Tem gente que fala assim, né? Usa o nome de Deus. Eu ainda vou ser muito rico e vocês vão vir comer na minha mão. Quando se come a isca, esse é o fruto. Mas o nosso amigo Zé beijou os irmãos, abraçou os irmãos. Foi fácil? Não. Mas ele foi bem e serve de inspiração para nós. Amém, queridos? Mais um exemplo. Lucas 15, 12. Lucas 15, 12. Que fala do pai do filho pródigo, o ferimento causado pelo filho. Lucas 15, 12. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. A ofensa estava pronta, a isca estava pronta. Se o pai caísse na armadilha, como seria? Pensa como pai. Você vai sair de casa? Esqueça que tem pai. Você vai sair por aquela porta? Nunca mais pisa os pés aqui dentro. Seu isso, seu aquilo. Poderia ter agido assim. O Sandro ministrou aqui, né? Quando alguém pede a herança antecipada, é como se desejasse a morte do pai. E o pai não mordeu a isca. O resultado, ele foi abençoado, porque o filho voltou. Lucas 15, 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Vamos para mais um exemplo aqui, para a gente adiantar um pouco. Mais um exemplo, dessa vez uma pessoa que mordeu a isca. Salmo 55, 12. Aqui fala sobre Davi, quando ele foi ferido por alguém muito próximo dele. Fala assim, Salmo 55, 12. Porque não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Queridos, eu disse isso antes e repito, na maioria das vezes, os ferimentos são causados
por pessoas muito próximas. Não se trai uma pessoa estranha, se trai um amigo, um companheiro. Davi foi ferido pelo irmão da mesma célula, da mesma igreja. Pessoas são feridas pelo cônjuge, casamento de 30 anos, adultério. Pessoas que se sentam ao nosso lado, crescemos juntos, os filhos cresceram juntos. Quanto mais estreita a relação, maior a ofensa. O diabo sabe disso e investe. Por isso que Davi caiu. E olha a oração que ele faz no Salmo 142. Queridos, Deus quer falar conosco. Peça que Ele sonde o seu coração. Talvez você vai pensar, tem aquela pessoa, tem o ex-marido, o meu filho, tem o meu pai, o meu pastor, o meu líder. Davi identificou o ferimento causado por alguém muito próximo. Veja a oração de Davi, Salmo 142, 7. Ele ora a Deus e diz: tira a minha alma do cárcere. É como se dissesse: eu mordi a isca, eu caí na armadilha. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. A oração sincera de Davi. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando nessa manhã, queridos. Se entrou alguém aprisionado, sairá livre, em nome de Jesus. E como escapar da armadilha, como neutralizar a armadilha? Eu mordi a isca, como eliminar o veneno? Não tem outra saída. Eu poderia inventar aqui uma maneira, mas só tem um jeito: o perdão genuíno. Ah, eu não consigo. Queridos, não é na nossa força, o perdão não vem de nós. A Bíblia diz: assim como o Senhor tem nos perdoado, é que nós perdoamos. Tem uma frase do Tertuliano que fala assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Talvez a vingança vai ter ali no momento, vai ter ali o sentimento, né? Mas o perdão, ele é eterno. Amém? Você precisa pedir perdão para alguém? Você precisa perdoar alguém? Eu sei que não é fácil. Tem uma outra frase do C.S. Lewis que ele fala: todos dizem que perdão é uma bela ideia, até terem algo a perdoar. Não é fácil, mas é a coisa certa a fazer. O apóstolo Paulo, eu quero convidar já a equipe de louvor. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele fala: perdoem, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Perdoe para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. É preciso neutralizar a armadilha, eliminar toda a isca. Eu quero encerrar contando uma história, queridos. Uma história de 2 viajantes. Estão viajando juntos, uma jornada, e eles tiveram um conflito. Brigaram. Um deu um soco na cara do outro. O que recebeu o soco, o que ele fez? Ele escreveu na areia da praia: hoje, o meu amigo me deu um soco. Continuaram a jornada, andando juntos, comendo juntos. E uma certa ocasião, o homem que havia recebido o soco, ele estava se afogando. E o amigo o salvou. E após ser salvo, ser tirado ali da água,
aquele homem pegou o canivete e escreveu na pedra: hoje o meu amigo salvou a minha vida. Precisa explicar a moral da história? Vocês entenderam? Queridos, hoje é dia de ceia. Nós ofendemos muito o Senhor. Nós o ferimos através dos nossos pecados. Nenhuma ofensa que alguém nos faça é maior do que a nossa ofensa para com o Senhor, um Deus santo. Romanos 5 fala: dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova o seu amor, morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. E comece a sondar o seu coração. Peça para o Espírito Santo. Fácil não é. Mas nós precisamos aprender a lidar com essa armadilha que muitas vezes aparece diante de nós, colocada pelo inimigo das nossas almas, porque o que ele quer é nos aprisionar. Como nós precisamos aprender com o Senhor, que é manso, que é humilde, e Ele está aqui hoje, Ele está aqui hoje. Enquanto o louvor vai tocar aqui, queridos, faça a sua oração diante do Senhor. Como você tem reagido diante da ofensa? Você tem obtido vitória? Ou você tem mordido a isca? E tem retrucado, e tem se alimentado, e tem gerado sentimentos negativos em relação àquela pessoa, até mesmo de ódio. Essa não é a vontade de Deus. O Senhor manda amar, perdoar. Amém? Tem ciúmes de mim,
oferecido por nós, e o corpo que é a igreja. Queridos, você ouviu essa mensagem, e se você entende que precisa procurar alguém, querido, perca a sua reputação, sabe? Jesus foi pregado numa cruz sem roupa. Aquela imagem que nós temos lá não é exatamente daquele jeito, ele estava nu. Se for necessário, procure o irmão, procure o discipulador, o discípulo, para desarmar toda cilada. Que o inimigo seja denunciado nessa manhã. Se você precisa consertar alguma coisa com o seu cônjuge, com o seu pai, com o seu filho, faça isso, queridos. Desarme toda a armadilha. Elimine todo o veneno. Amém, querido? O Senhor está aqui nessa manhã. O inimigo está derrotado, queridos. O inimigo está derrotado. As nossas armas não são carnais, mas espirituais. Senhor, imprime em nós esse coração disponível para o conserto, para o perdão. Que nós não venhamos a cair nas ciladas do inimigo. Possamos compreender que o Senhor é a fonte, que o Senhor é a fonte. Os irmãos são apenas os canais. Que a nossa esperança esteja no Senhor. E possamos nos dispor a abençoar uns aos outros, amar uns aos outros, nos submeter uns aos outros, servir uns aos outros em amor. Mesmo diante da ofensa, possamos escolher amar, possamos escolher servir como José, possamos nos humilhar como Ana e como Davi, que mesmo tendo comido a isca, ele se humilhou, se arrependeu diante do Senhor e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Examine o homem a si mesmo e participe da ceia. E você já fez a sua oração? Sai do seu lugar e tome aqui os elementos. Pai, nós abençoamos aqui o pão e o cálice, que representa o corpo e o sangue e a aliança que o Senhor tem conosco. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer o pão. Também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Queridos, mediante a aliança que o Senhor tem conosco, e mediante essa palavra que nós ouvimos agora, antes de tomar o cálice, troca de cálice com alguém e fala assim: eu tenho uma aliança com você. 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 Por causa do sangue de Jesus. Queridos, nós vamos tomar o cálice. E como nós aprendemos hoje, quando nós não caímos na armadilha, nós levantamos livres, como Ana, que ela pôde se levantar livre. Nós vamos tomar e vamos declarar: eu sou livre. Amém? Você pode